A Biblinha tá só o tchau. Essa é antiguinha, viu? Falar sobre fofoca? Se divertir com a Daqui a pouco esse povo não tá nem ouvindo mais minhas mensagens. Rapaz, esse homem é doido. Vamos lá? Você já foi prejudicado por alguma fofoca? Ou você já prejudicou alguém? Um dos maiores desafios nossos é lidar com a nossa própria língua. Porque aquilo que sai da nossa boca geralmente é aquilo que está guardado em nosso coração. E às vezes coisas que deveríamos ir tratando ou falando propriamente com aquela pessoa, a gente vai guardando e no futuro talvez isso se torne até uma fofoca contra ela. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão pouco falado nas igrejas, na sociedade, males que a fofoca tem causado. Esse é o tema da nossa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre males que a fofoca causa. Isso mesmo, males que a fofoca causa. Tiago capítulo 1, verso de número 26 vai dizer assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Fazer fofoca é falar sobre assuntos delicados ou segredo de uma pessoa nas suas costas e sem a sua autorização. Sabemos que é uma das coisas mais difíceis que temos que fazer é controlar a nossa boca. Sabemos disso, o quanto é difícil. Por isso que tem gente que até jejum de falar faz, né? Por quê? Porque as nossas palavras ela têm um potencial de destruição muito grande. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma pessoa fofoqueira, ela destrói relacionamento, ela causa discórdia, ela gera desunião, né? E Deus não se agrada da fofoca. Fofoca é pecado. A fofoca é um pecado. Mesmo que a coisa que está sendo dito seja verdade, ela não deixa de ser um pecado. A questão é que se as nossas palavras estão servindo para edificar ou para destruir, né? Então a primeira coisa que a fofoca causa é a divisão, né? A discórdia entre os irmãos. Lucas capítulo número 11, verso de número 17 diz: mas conhecendo ele os seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Provérbios 11, 13 vai dizer: o mexeriqueiro revela o segredo, ou seja, o fofoqueiro, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Então a primeira coisa que ela gera é discórdia, né? Onde tem fofoca vai haver discórdia, vai haver todo tipo de briga, de confusão. Por quê? Porque ela é fruto da soberba. A soberba, ela é algo que está ligado ao orgulho, né? Ao orgulho. Provérbios capítulo de número 13 e o versículo de número 10 vai falar exatamente sobre isso. Também ela é fruto de orgulho e de inveja. Provérbios capítulo de número 29, versículo de número 23, vai nos dizer da seguinte forma: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então ela é um fruto da carne, está ligado à soberba, está ligado ao orgulho, está ligado à inveja. Provérbios 16, 18 vai nos dizer: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Toda pessoa invejosa, ela é fofoqueira, né? Ela gostaria de ter ou de ser, na maioria das vezes, aquilo que a pessoa é. E aí ela começa a difamar aquela pessoa para outras pessoas. Também ela é uma obra da carne, ela está ligada a uma obra da carne, ela não é uma obra do espírito, ela é uma obra da carne. A pessoa que fofoca tem dois sentidos muito complicados. Ou ela está dando lugar ao diabo, ou ela é filha do diabo. Duas coisas. Todas as vezes que a fofoca fizer parte da nossa mesa, do nosso ambiente, da nossa boca, ou a gente está sendo filho do diabo, ou a gente está dando lugar ao diabo, né? Significa aquele que divide, né? Diabo no grego significa aquele que divide, em sentido negativo. Segundo lugar, ela destrói o clima de qualquer ambiente. A fofoca, ela destrói qualquer ambiente, seja ele de trabalho. Tá tudo bem, né, minha filha?
Seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de igreja, seja um ambiente familiar, né? Por que é que muitas famílias são destruídas, irmãos não falam um mais com o outro? Exatamente por coisas... Minha filha. Vou jogando carne em cima de mim. Tá bom, a Drica tá lá embaixo, vai lá ver. Procura ela lá. Essa Maria Alice é uma benção. Então ela destrói qualquer clima, né? Ela destrói qualquer clima. Onde a fofoca está presente, ela tem o poder de destruição na vida de qualquer ambiente. A fofoca, ela fere as pessoas. Capítulo número 12, verso de número 18 de Provérbios diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. Por exemplo, tem mesas que eu já sentei que eu não sento mais. Ambientes que eu já frequentei que eu não frequento mais. Por quê? Porque muitas vezes quando você sai daquele lugar, você se torna um assunto daquele lugar. Quando na verdade eu não dei autorização para aquilo, né? E isso muitas vezes até ambiente de família, né? Pessoas que diz que gosta demais de você, mas quando tem oportunidade, então são mesas que não compensam mais estar sentado, porque Jesus não sentaria nelas, né? A fofoca, ela prejudica a si próprio. Ela prejudica a si próprio. Então Provérbios vai falar sobre isso, né? Sobre a fofoca ela ser prejudicial a você mesmo. E qual que é o remédio contra a fofoca? A fofoca ela pode destruir, arrasar muita coisa. Muita coisa. Eu já vi igreja ser destruída por causa de fofoca. Como eu disse, famílias, né? Pessoas que outrora tinham laços completamente saudáveis e hoje já não tem mais. A fofoca ela está muito ligada à ingratidão, né? A ingratidão. E geralmente a fofoca ela tem a capacidade de gerar uma discórdia onde pessoas anteriormente se entendiam, né? Então, qual que é o remédio contra a fofoca? A primeira coisa é ter cuidado com aquilo que fala. A fofoca está ligado ao coração, né? Porque a nossa boca, geralmente, ela vai materializar, ela vai verbalizar aquilo que está dentro do nosso coração. Então, os pecados que a gente comete na língua, muitas vezes, é aquilo que está guardado em nosso coração. O próprio Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, a primeira coisa é cuidado com o seu coração, né? Porque dele procede as saídas da vida. O próprio profeta disse isso. Segundo, ter cuidado com aquilo que você fala, ter cuidado com aquilo que nós falamos. Terceiro lugar, sendo pacificador. Mateus capítulo de número 5, verso de número 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O fofoqueiro sempre é aquele que joga gasolina no fogo. Ele sempre está ali instigando e fomentando essas situações, né? E na verdade, quando Jesus nos chamou para sermos pacificadores, se qualquer conversa que chegar, isso requer muita maturidade da nossa parte. Muitas vezes algumas conversas que chegam até a gente tem que segurar, não falar, ou fazer com que aquela história morra em você, né? Uma das formas é, vamos orar por ele, né? Vamos abençoar a casa dele, ele vai melhorar, ele vai mudar, enfim. Quarto lugar, perdoando o ofensor. Gente, essa questão de perdão, ela é algo que merece até um vídeo, depois a gente vai falar sobre isso. Mas é impressionante quando você precisa perdoar as pessoas, mas quando a coisa mais difícil é quando você precisa do perdão de alguém. E tem muita gente aí pregando sobre perdão, mas na verdade, quando precisa vivê-lo, é algo muito difícil. E o perdão está muito ligado até lá no Pai Nosso, né? Se vós perdoar os vossos ofensores, o vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Então, perdoando o ofensor, Colossenses capítulo 3 e o verso de número 13 vai falar sobre isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, olhe bem, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, mas um perdão verdadeiro, né? Esse é um remédio contra a fofoca.
perdoe quem está falando mal de você, né? Perdoe quem está te difamando, quem está falando aquilo que não devia. Isso não significa que você vai ter a mesma liberdade que você tinha talvez antes na mesa daquela pessoa. Mas você não pode deixar que o lixo da outra pessoa tire a sua paz, né? Tire a sua comunhão. E por último, buscando sempre a paz. Sempre, seja um agente de paz. Busque sempre a paz. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 7, diz assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pois pacifica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Romanos capítulo 14, 19 vai dizer: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E Hebreus 12, 14, o grande versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então são remédios contra a fofoca, né? São coisas que a gente pode fazer para vencer a fofoca. Então fica aqui a minha palavra: quer ter relacionamentos saudáveis, amizades saudáveis, casamento saudável, vida familiar saudável, vida ministerial saudável, vida na igreja saudável, seja um agente pacificador. Não deixe que a fofoca jamais se torne uma realidade da sua vida, uma normalidade na sua vida, na sua comunidade, na sua casa, na sua mesa. É diferente daquilo que às vezes a gente conversa com a esposa, conversa com o filho, com um amigo próximo. Mas não deixe que a sua boca seja um agente de difamação, né, de falar coisas que a gente não está autorizado a falar. Tá bom? Deus abençoe, gente. Um grande abraço.